Olá, sou o professor Augusto Manzano e na 16ª aula eu quero falar sobre recursividade. Esta é uma etapa bastante importante na aprendizagem das técnicas de programação de lógica funcional. Anteriormente nós já aprendemos o que são funções nomeadas, funções anônimas, tomadas de decisão indireta por meio da correspondência de padrões e tomada de decisão direta. Se você tiver dúvida em algum dos pontos anteriores, é aconselhável primeiro rever os exercícios anteriores, rever os vídeos anteriores, para depois dar continuidade neste vídeo. Nesta aula eu quero falar sobre ações recursivas, recursividade simples, recursividade de cauda, fazer um comparativo entre recursividade simples versus recursividade de cauda e apresentar também alguns exercícios de fixação. Ações recursivas. Inicialmente vamos ver o que são imagens recursivas. Por exemplo, estou mostrando aqui uma foto, onde esta mesma foto está sendo colocada dentro dela, repetindo isso um determinado número de vezes. Isto é um exemplo de imagem recursiva. Um outro efeito recursivo que podemos ter também é esta outra imagem, onde uma pessoa segura a própria foto e a sua foto está sendo apresentada recursivamente uma dentro da outra. Outra forma de imagem recursiva é a embalagem deste fermento, que eu não vou dizer o nome para não fazer a propaganda. Você vê que o próprio rótulo possui desenhado uma lata com o mesmo rótulo, um dentro do outro. Então aqui são exemplos de imagens recursivas. Uma ação recursiva possui a propriedade daquilo que se repete um número indefinido de vezes. Essa é a definição encontrada no dicionário, mais precisamente no dicionário Roales. No entanto, do ponto de vista computacional, recursividade é a capacidade que uma função tem de chamar a si mesma certo número de vezes. Eu não posso deixar que a função seja chamada indiscriminadamente, porque isso faz com que haja consumo de recursos da máquina. Uma função recursiva deve ter em seu corpo a definição de uma condição de encerramento. Essa condição de encerramento a gente chama de aterramento, que é a solução mais simples para o problema. Quando eu tenho um problema recursivo, a solução mais simples, a solução 1 desse problema é o aterramento. E o aterramento deve ser colocado imediatamente antes da linha que efetua a chamada da ação recursiva. Existem linguagens funcionais que permitem o contrário, mas mesmo assim nós nunca escrevemos desta maneira. As linguagens funcionais puras não possuem comandos para a efetivação de laços, por exemplo, o laço enquanto, que é conhecido como while, o laço repita, que é conhecido como repeat, o laço para, que é conhecido como for, pois as linguagens funcionais, para realizar repetições, elas usam ações recursivas. A recursão se aplica efetivamente em situações onde certo problema possui como parte de sua solução uma instância do mesmo problema em um nível menor. Isso é o que nós chamamos de aterramento, a condição de finalização. A recursão pode ser usada nos casos em que se utilizam algoritmos repetitivos, como por exemplo, operações de potência, fatoração, fatorial, somatório, série de Fibonacci, iteração de listas e de tuplas, entre outras possibilidades. A recursividade é uma técnica de programação bastante elegante que permite escrever soluções simples para problemas que podem ser difíceis de serem resolvidos utilizando-se outros paradigmas de programação. Para fazer uso de ações recursivas é necessário considerar suas 3 leis de fundamentação, em que a recursividade deve possuir um caso básico, condição de aterramento. Ou seja, eu tenho que ter uma situação que permita encerrar a recursão. Segundo, deve mudar seu estado aproximando-se do caso básico. E ela deve chamar a si mesma certo número de vezes até chegar ao caso básico. Na programação de computadores, há 2 formas triviais, muito populares para realizar o uso e a implementação de funções recursivas. Matematicamente falando, existem diversos aspectos a serem comentados sobre recursividade. Filosoficamente também podemos conversar sobre recursividade. Mas no universo computacional, as ações recursivas elas podem ser feitas com recursão simples ou recursão de cauda.
são duas formas de se trabalhar. A recursão simples tem um comportamento e a recursão de cauda tem outro comportamento, mas ambas dão os mesmos resultados. O estilo simples ou cauda determina o comportamento da função na memória do computador e o seu consumo em questões de recursos computacionais, principalmente no que tange ao uso de memória da máquina. Vejamos então sobre recursividade simples. A recursão simples ou simplesmente recursão é a forma mais natural de seu uso, seguindo um padrão meramente matemático de concepção. Como exemplo, observe a imagem seguinte com a definição matemática do cálculo recursivo do fatorial de um número inteiro qualquer. O caso base para esta situação se refere ao retorno do valor 1 se o n for igual a 0. Então, se o n é igual a 0, volta 1. No entanto, se o n é maior que 0, faça n multiplicado por n menos 1. Se você olhar com atenção este desenho, você vai ver aqui que nessa representação matemática eu já tenho uma correspondência de padrão, a mesma correspondência de padrão que usamos na aplicação da lógica de programação funcional. A recursão ocorre quando n é multiplicado pela chamada recursiva de n-1. Então observe que a cada chamada o n vai diminuindo em 1. E enquanto esse n é maior que 0 e até que ele chegue a 0, essa operação deverá ser continuamente realizada. Fatorial é o cálculo da multiplicação de um valor numérico inteiro pelos seus antecessores até 1. Aqui eu vou fazer uma pausa na apresentação do slide e quero ir com você para a lousa. Na lousa eu vou deixar anotado essa representação matemática e vamos então fazer um cálculo recursivo para fatorial de um determinado valor. Depois voltaremos aos slides e daremos continuidade a esta apresentação. A partir desta definição, vamos fazer o cálculo da fatorial de 5 usando recursividade. Então, se eu considero aqui fatorial de 5, aqui nesta operação eu tenho 5 multiplicado por 5 menos 1. Isso aqui gerou 4. 4 multiplicado por 4 menos 1. Isto aqui dá 3. 3 multiplicado por 3 menos 1. Isso aqui dá 2. 2 multiplicado por 2 menos 1. Isto aqui dá 1. 1 multiplicado por 1 menos 1. Isso aqui dá 0. Muito bem, chegamos no final. Quando eu tenho 0, eu tenho que considerar que esse valor é 1. Agora eu tenho este valor, este valor, este valor, este valor, este valor e este valor. Agora eu preciso fazer a multiplicação desses valores. Então, 1 vezes 1 me deu 1. Esse resultado vezes 2 resulta 2. 2 vezes 3 resulta 6. 6 vezes 4 resulta 24. E 24 vezes 5 resulta 120. Então a fatorial de 5 é igual a 120. Esse é o mecanismo operacional manualmente que eu faço. O que precisamos agora é pegar este raciocínio e colocá-lo dentro de um programa. Vamos voltar aos slides, dar continuidade para ver como isso pode ser feito. O algoritmo matemático apresentado para o cálculo de um fatorial não possui nenhum problema operacional se executado manualmente, mas o mesmo não pode ser dito quando executado em um computador. O problema ocorre devido ao mecanismo de empilhamento de n vezes n-1. Eu acredito que você percebeu esse empilhamento na demonstração em lousa que eu acabei de fazer. Esse empilhamento na memória, dependendo da função recursiva que está sendo usada, pode gerar o efeito que é chamado Stack Overflow, que é a sobrecarga da memória quando o cálculo ultrapassa o limite permitido de empilhamentos que podem ser feitos dentro da memória. Quando isto ocorre, normalmente o computador ou trava, ou o seu programa é reinicializado, ou muitas vezes o próprio computador é reinicializado. Uma outra ocorrência pode ser também que esse estilo de programação, de definição matemática aplicada na computação, pode se mostrar bastante lento no retorno de uma resposta. Isso não dá para perceber com o cálculo de fatorial, mas é perceptível, por exemplo, com o cálculo da série de Fibonacci, o qual teremos a oportunidade de fazer testes.
Para executar esta operação num computador, nós vamos criar uma função chamada FAT1, que vai receber um argumento numérico e retornar um número. FAT1 vai verificar primeiro se o argumento é 0, e se o argumento for 0, vai retornar 1. Caso FAT1 seja um número qualquer, então será feito esse número qualquer multiplicado pelo FAT1, estou chamando novamente FAT1, passando nesse momento o valor n menos 1. Se eu definir para este cálculo a fatorial de 3, então vai ser 3 vezes FAT3 menos 1, ou seja, FAT de 2. Essa chamada de FAT de 2 será feita novamente sobre esta operação até chegar a 0 e retornar 1. A partir do momento que ocorre o primeiro retorno de 1, desencadeia o retorno de toda a sequência recursiva que foi sobrecarregada na memória. O mesmo código escrito em linguagem ROP segue o mesmo padrão operacional. Vamos pegar agora esse código em ROP e colocá-lo em execução dentro do ambiente operacional da linguagem. A partir do ambiente ROP, copio o código para o ambiente e vamos colocar esse código em operação. Se eu executar FAT do valor 5 fatorial de 5, ele me retorna 120, porque 120 é a multiplicação de 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Vamos ver agora como ocorreu esse cálculo dentro da memória do computador. Então aqui eu vou apresentar o código e vamos, por meio de um mapa de execução da função FAT1 com valor 5 na memória do computador, ver como isso ocorreu internamente. Então veja, eu vou preparar aqui o ambiente, vou colocar o código em operação. No momento que eu entro em operação, FAT número retorna número, reserva esse espaço na memória. Na sequência eu passei o valor de FAT1 com 5. Ele vai verificar se esse 5 é 0. Se for 0, volta 1, se não, avança para a próxima linha. Avançou para a próxima linha. Então vai ser o que? O n é 5, que vai ser multiplicado por FAT4, porque é o 5 menos 4. Isso volta a chamar novamente a função FAT, eu crio um novo espaço para o argumento número e para a resposta número. Agora eu tenho FAT4, FAT4 não é 0, porque se for 0 volta 1, então ele vai para a próxima linha. A próxima linha ele escreve 4 e multiplica 4 por 4 menos 1, que é 4 vezes 3. Nesse momento ele chama novamente a função FAT, reserva mais um espaço para o argumento e para o retorno, verifica se o valor de FAT3 é 0, não sendo, chama a próxima linha, executa a próxima linha, traz o 3 e vai multiplicar o 3 por 3 menos 1, que é 2, então 3 vezes 2. Chama novamente a função, cria novo espaço na função, ele está sobrecarregando esses espaços, verifica se 2 não é 0, porque se for 0 volta 1, não sendo, passa para a próxima linha, pega o valor 2 e vai multiplicar por 2 menos 1. 2 menos 1, 1. FAT1 chama novamente a recursão, o valor de FAT1 é colocado na memória e é verificado se esse 1 equivale a 0, porque se equivale a 0 volta 1. Não é um número válido, então na sequência ele vai fazer 1 vezes FAT1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. 1 vezes 0 vai dar 0. Agora, para não dar o 0, o FAT0 é chamado, é reservado um novo espaço na memória. FAT0 verifica ali FAT0, então FAT0 retorna 1. A partir daqui ele encerra a operação do programa. Então nesse momento o que ele tem na memória são os valores empilhados 5, 4, 3, 2, 1 e 1. No retorno do empilhamento ele vai pegar o valor 1, multiplicar por 1 e vai ter 1. O 1 vai multiplicar por 2 e vai ter 2. O 2 será multiplicado por 3, gerando 6. O 6 será multiplicado por 4, gerando 24. 24 multiplicado por 5, 120. A função é encerrada e a execução da função gerou o resultado esperado. Em uma função para o cálculo de fatorial não é possível perceber o problema de lentidão e consumo de memória,
Mas em uma função que mostra o termo da série de Fibonacci, como já comentei, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e assim sucessivamente, a percepção de lentidão é completamente diferente. Para você entender a sequência, veja que a sequência começa com 1 e 1. 1 mais 1 é 2. Esse 2 mais o 1 anterior é 3. O 3 mais o 2 anterior é 5. O 5 mais o 3 anterior é 8. E assim sucessivamente. Veja que a definição matemática para uma função de cálculo de Fibonacci diz que se o n for 0, volta 0. Se o n for 1, volta 1. Mas se o n for maior ou igual a 2, faça Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. E é aqui que está o problema. A cada chamada de Fibonacci, Fibonacci chama a si mesmo mais 2 vezes. E cada uma dessas vezes mais 2 vezes. Isso sobrecarrega a pilha de memória, deixando o processamento extremamente lento quando determinado valor é solicitado. Os casos base se referem ao retorno de f de Fibonacci de n como 1 se o n for 1 e 0 se o n for 0. A recursão de Fibonacci n-1 mais Fibonacci n-2 ocorre enquanto o n é maior que 2. Se informado 11, retornará 89, porque se você contar ali os valores apresentados, o primeiro 1 está na primeira posição, o segundo 1 na segunda posição, aí você conta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a 11ª posição é o valor 89. O retorno de um termo da sequência de Fibonacci com a função definida matematicamente pode ser escrita na programação funcional como Fibonacci 1, Fib1 recebendo um número e devolvendo um número. Se o Fibonacci 1 for 0, volta 0. Se o Fibonacci 1 for 1, volta 1. Se Fibonacci n não é 0, não é 1, é maior ou igual a 2, então faça Fibonacci 1 n-1 mais Fibonacci 1 n-2. Observe o código na linguagem Hope e vamos colocar esse código também em operação. Entre o código da função Fib1, vamos executar Fib1 com o valor 11 e vamos ver se retorna 89. Opa, voltou 89, então o cálculo dessa função está extremamente correto. Para entendermos o que acontece dentro da memória, observe a representação gráfica das chamadas sucessivas do cálculo da função Fib1 com o valor 4, que mostra o resultado 3, porque eu tenho 1, 1, 2, 3. O 3 é a 4ª posição. Quando eu digo ali Fib1 4, ele abre Fib1 3 e Fib1 2. No Fib1 2, ele chama Fib1 1 e chama Fib1 0. O 0 volta 0 e o 1 volta 1. Esse 1 mais o 0 fica 1 para Fib2. Do lado do Fib1 3, ele chama Fib1 2 mais o Fib1 1. O Fib1 1 com 1 volta 1, o Fib1 2 abre para Fib1 1 mais Fib1 0. O 0 volta 0, 1 volta 1. Veja que nesse momento eu tenho 1 mais 0 na última linha, vai dar 1. Então, Fibonacci 1 de 2 é 1. Fibonacci de 2 com mais Fibonacci de 1, 1 mais 1, 2. Fibonacci de 1 mais o Fibonacci 0 deu 1, então você tem 2 mais 1, volta o resultado 3. Da forma que eu estou falando, pode ser que não fique muito claro, mas vamos ver isso sendo demonstrado de uma outra maneira. No entanto, faça a soma de todos os valores 1 que você encontrar neste quadro. Você tem 3 vezes o valor número 1. Observe então o comparativo do diagrama que eu fiz desenhado com o esqueleto operacional que eu estou mostrando aqui do lado direito inferior. Vamos ampliar este esquema e veja que eu vou chamar a execução de Fib1 4. Quando eu chamo Fib1 4, eu entro em execução, ele abre duas chamadas, Fib1 com 3, Fib1 com 2. No Fib1 com 3, ele abre mais duas chamadas, Fib1 2, Fib1 1. O Fib1 2 é efetuada a chamada e abre duas outras instâncias, o Fib1 1 mais o Fib1 0. O Fib1 1 volta 1, o Fib1 0 volta 0. Se eu somar 1 mais 0 eu tenho 1, isso significa que o Fib1 de 2 é 1. Agora chamo o Fib1 de 1 e o Fib1 de 1 é 1. Se eu somar esse 1 com mais 1 eu tenho 2. O 2 é o resultado para Fib1 de 3. Agora ele vai executar o Fib1 de 2, faz as chamadas de Fib1 de 2 para Fib1 1,
fib1 0. Em fib1 ele retorna 1, chama fib1 0, retorna 0, faz a soma de 1 com 0 tendo 1, retorna 1. Ele tem do lado do fib1 com 3, 2, e do lado do fib1 com 2, 1. Ele soma esses dois valores, tem o 3, e o 3 é devolvido para Fibonacci 4. E um detalhe, ao ser executada a função fib1n com valores de 0 a 25, nada é percebido em relação ao tempo de processamento. Vamos ver isso sendo executado no nosso ambiente Hopper. Nesse momento eu vou chamar aqui fib1 de 20. Veja que o resultado foi instantâneo, deu 55. fib1 de 0. O resultado é instantâneo. Mas tudo começa a mudar a partir de valores acima de 26. Por exemplo, vamos ver o valor 26. fib1 de 26. Veja que demorou um pouquinho, não foi imediato. Vamos ver fib1 de 28. Observa que já teve uma pausa um pouco maior. Inicialmente o tempo de execução não incomoda tanto, mesmo mostrando ali que tem um pequeno gap entre o acionamento da tecla Enter e a devolução da resposta. Valores entre 26 e 29 são suportáveis, mas se você considerar, por exemplo, um valor acima de 30, a coisa já começa a mudar. Por exemplo, fib1 de 30, para retornar 832.040, leva aproximadamente 2 segundos. Vamos ver esta operação. fib1 de 30, ponto e vírgula, 1, 2, e deu a resposta. Foram 2 segundos aproximadamente. Agora veja fib1 de 35, que retorna um valor de 9.227.465 e para isso vai levar 14 segundos. Veja isso. fib1 de 35. Vou acionar Enter e a cada piscada do cursor ele leva 1 segundo. Quando eu disse que seria uma média de 14 segundos, não significa que vai ser 14 segundos. Pode ser um pouco mais como foi agora. Porque isso depende das condições de uso do seu computador, de memória em uso, então pode ocorrer certas variações. Agora, se formos fazer o cálculo de fib1 40, para ter o retorno de 102.334.155, nós vamos ter aí uma média de 151 segundos, o que leva aproximadamente 2 minutos e 31. E se tivermos problema na memória, é capaz de chegar até 3, 4 minutos de espera para ver esse resultado. E isso é inconcebível em se tratando de um computador. Então esse teste eu não vou nem realizar dentro do ambiente Hopper. Como apresentado, o cálculo de fib1 com 40 para retornar o termo 102.334.155 leva aí aproximadamente 151 segundos ou mais. Isso é inconcebível em se tratando de um computador, que deve fazer o retorno da resposta muito mais rápido do que isso. Preferencialmente de imediato, você acionou a tecla Enter, a resposta tem que estar ali à disposição. Esse problema ocorre pelo fato da função fib1 usar o método de recursividade simples, que é eficaz matematicamente e ineficaz computacionalmente, principalmente quando a função chama a si mesma mais de uma vez de maneira progressiva, como em fib1 de n-1 mais fib1 de n-2. E é isso que cria esse problema operacional. Devido a este efeito, há pessoas que acreditam que a recursividade, apesar de ser elegante, é apenas um elemento alegórico, mas a solução é fazer uso da técnica de recursividade em cauda. A recursão de cauda, ou tail call, é a forma de se realizar ações recursivas sem fazer uso do efeito de empilhamento, garantindo que não haja mais nada a ser executado após a chamada da função. A recursão de cauda ocorre quando a chamada da função é a última ação executada pela função sem a ocorrência de armazenamento no resultado parcial na pilha de memória. Na recursão de cauda não existe processamento após o encerramento da chamada recursiva. Não há armazenamento do estado do processamento na pilha de memória no momento da chamada da função.
Observe o cálculo do fatorial de um número qualquer a partir da ótica da ação de recursividade de cauda. Para realizar a recursão de cauda, eu estou usando a função ft_base, ft fatorial base. O fat2 é apenas uma função para chamar de forma simplificada ft_base, porque o ft_base tem 2 argumentos. E normalmente utilizamos apenas um argumento para obter o resultado de uma fatorial. Mas para trabalhar com a recursão de cauda, eu preciso usar 2 argumentos, porque o espaço do segundo argumento é usado para armazenar o resultado da operação sem levá-lo para a pilha de memória. Então aqui em ft_base eu tenho ali a recepção de 2 argumentos, número e número, retornando um número. O caso base verifica se o argumento, o primeiro argumento for 0, sendo o segundo argumento um x qualquer, ele retorna esse x qualquer. Caso contrário, se o valor for um n, um número qualquer não sendo 0, e um x qualquer, a função base vai chamar n-1 com n vezes x. Eu vou fazer uma pausa neste momento, nós vamos para a lousa, eu vou demonstrar na lousa a ação desta operação, depois a gente volta e dá continuidade. A partir da ação para recursividade de cauda, que é esta que eu estou representando, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos considerar que a nossa operação vai ser ft_base de 5,1. Lembrando que esse 1 é um parâmetro obrigatório, eu não posso alterar. O que eu posso alterar é esse parâmetro aqui, que é o parâmetro que eu estou chamando de x. Quero aproveitar o momento e informar que quando eu escrevo um código de programa em qualquer linguagem à mão, numa lousa, num papel, eu devo representar em letras de forma em maiúsculo. Isso garante com que qualquer pessoa consiga ler o que eu estiver escrevendo, principalmente se eu não tiver uma letra manual muito agradável, muito bonita. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Aqui, vamos então fazer esta operação usando a chamada recursiva até que esta condição ocorra. Então, ali, ft_base de 5,1, passei para cá. Eu vou chamar essa operação. O que vai acontecer? Eu vou chamar, então, ft_base de 5 menos 1, 4. O n é 5. 5 vezes 1, 5. Chamo novamente essa operação. Só que agora eu passo o valor 4 menos 1, 3. N vezes x. 4 e 5, 20. Chamo novamente ft_base. Agora eu passo quem? 3 menos 1, 2. N vezes x. 20 vezes 3, 60. Chamo novamente ft_base. De quem? 2. 2 menos 1, 1. 2 n vezes x, 2 vezes 60, 120. Veja que eu tenho que chegar no caso base, eu tenho que fazer virar zero. Então, mais uma chamada, ft_base 1 menos 1, 0. E o valor de n vezes x, 1 vezes 120, 120. Cheguei no caso base, eu volto o x. Quem é o x? É o segundo argumento, porque eu tenho aqui o n e eu tenho aqui o x. Então eu volto o segundo argumento, que corresponde ao valor 120. Vamos voltar então para a apresentação dos slides. A recursividade de cauda está sendo aplicada na função ft_base, que efetua o cálculo propriamente dito. A função fat2 é uma interface usada para simplificar o uso da função base, que possui mais de um argumento. Veja na sequência o código escrito na linguagem ROP. Vamos então executar esse código em ROP. No ambiente ROP, escreva as duas funções, ft_base e fat2, chame fat2, passando o parâmetro argumento 5, acionando Enter, e tem o retorno do valor 120.
Veja que a função base é mais complexa e delicada para o uso por pessoas inexperientes. A função ft_base, para o cálculo da fatorial, necessita passar dois argumentos, o valor n, a ser calculado, que é o valor da fatorial que eu desejo, e o valor inicial da operação de x, que obrigatoriamente tem que ser 1. Se você alterar o valor, você vai perceber que o resultado volta de forma incorreta. Para que fique mais fácil o seu uso, então a gente define a função fat2. Então, devido a este detalhe operacional, que é a dificuldade que pode ter uma pessoa em usar uma função com esses dois argumentos para um cálculo tão simples, é que se define uma função interface como fat2, que simplifica o uso da função base, neste caso executando ft_base, passando n, 1. Então eu não preciso me preocupar com esse 1. E uma coisa curiosa, dependendo da linguagem que a gente utiliza, a linguagem funcional, a função ft_base pode ser definida de forma privada, ou seja, você não vai conseguir trabalhar com ela chamando. Ela só poderá ser chamada por uma outra função, nesse caso por uma função interface como é a fat2. Vamos ver agora um mapa de execução da função ft_base, passando os argumentos 5 e 1 na memória com a recursividade de cauda. Então veja o que vai acontecer dentro da memória. Eu vou colocar a função em operação, chamo fat_base passando 5,1, ela cria o espaço na memória, verifica se o 5 é 0, porque se for 0 é para voltar o valor de x, não sendo, passe para a próxima linha, fat_base de n e x. Fat_base de n e x está sendo válido, então ele coloca fat_base 5 menos 1, 5 vezes 1. Executa este cálculo. Então 5 menos 1 fica 4 e 5 vezes 1 fica 5. Agora ele faz uma nova chamada, nessa nova chamada ele passou os valores 4 e 5. 4 e 5 não bate com 0x, vai para a próxima linha. Fat_base coloca 4 menos 1 e 4 vezes 5, esse cálculo gera fat_base com 3,20. Esse valor 3,20 é repassado para a memória, é criada uma nova instância, o valor 3 e o valor 20 não corresponde ao 0x, chama novamente a linha, executa novamente a terceira linha, na chamada faz 3 menos 2, 3 vezes 20, nessa sequência 3 menos 1 fica 2 e 3 vezes 20 fica 60, faz uma nova chamada 260, 260 não bate com o aterramento, faz a chamada da terceira linha, passa o parâmetro 2 menos 1, 2 vezes 60, 2 menos 1 vira 1, e 60 vezes 2 vira 120, passa novamente essa chamada à memória, 1 e 120 não bate com o aterramento, passa para a próxima linha, passa 1 menos 1, 1 vezes 120, na ação, fatorial base fica com 0 e 120, na chamada cria espaço na memória, e agora veja que o 0 bate 0 com x, o x é 120, então retorna 120 e encerra a operação. A partir da visão do funcionamento básico da ação de recursividade de cauda para o cálculo da fatorial, considere uma função que execute algo semelhante para calcular a sequência de Fibonacci. Então observe a função fbs, que vai estar recebendo os argumentos e realizando a operação em cauda, e a função fib2, que é a interface para simplificação da operação. Veja que para esta operação, a função fbs, Fibonacci base, precisa receber três argumentos, o n, que é o número, o 0 e o 1. Observe então o código escrito na linguagem ROP, os valores 0 e 1 do segundo e terceiro argumentos na função fbs n0,1 são obrigatórios e não podem ser alterados. Por isso que a gente cria a função fib2 como uma interface para facilitar a vida do usuário da função. Vamos pegar o código então da função fib2 escrita em ROP e executar dentro do ambiente. A partir do ambiente ROP, escreva as duas funções e nesse momento chame, por exemplo, fib2 do valor 45 e veja que a resposta é imediata. Veja que as funções que trabalham com recursão de cauda são mais rápidas e consomem menos espaço de memória. Antes de encerrar o ambiente ROP, não esqueça de salvar o conteúdo desta aula. Save aula 16, ponto e vírgula, e Enter.
Ao ser executada a função fib2, poderão ser informados qualquer valor numérico inteiro. É possível perceber que o resultado é apresentado imediatamente, sem que haja a parada de tempo aguardando o término do processamento, isso foi perceptível. Agora você pode fazer os seguintes testes. Entre os valores 30, 35, 50, 40 e veja que qualquer valor que você informe vai ser gerado um resultado de forma imediata. Veja que a recursão de cauda mostra-se muito mais eficiente que a recursão simples para os casos de sobrecarga de memória. Vamos falar um pouco da recursividade simples versus a recursividade em cauda. O uso de recursividade é condição sine qua non na programação funcional, ou seja, se eu não trabalhar com recursividade, eu não consigo fazer as principais operações nesse paradigma de programação. Como visto, a recursividade é essencial para a execução de trechos de programas, para repetir esses trechos de programas. Possui alto grau de elegância e abstração. Mal empregada, causa um verdadeiro desastre à solução de problemas computacionais. Aprender a usar recursividade é fundamental para o desenvolvimento de funções e programas no paradigma declarativo funcional e em outros paradigmas também. A recursividade simples se mostra eficiente para execuções de funções que chamam a si mesmas uma única vez por instância de ação. Neste caso, a sobrecarga da pilha de memória quase não afeta o desempenho da máquina. A recursividade cauda usa apenas uma única instância da pilha por vez para armazenar o cálculo intermediário sem sobrecarregar a memória. O tempo de processamento da recursão simples é maior que o tempo de execução da recursão de cauda, quando há mais de uma chamada a si mesma na função. Então, de forma geral, procure usar mais intensamente a recursividade de cauda e, eventualmente, para ações simples, utilize recursividade simples. Vamos ver agora um paralelo entre a recursão simples e a recursão de cauda. Observe do lado esquerdo a recursão simples e do lado direito a recursão de cauda. Atente especialmente para as duas linhas colorizadas. Observe o comportamento desse n vezes. Note que na recursividade simples, o n vezes é colocado do lado de fora da função. Então ele aguarda a função calcular, multiplica o valor e guarda na memória. Chama novamente e vai armazenando. E é isso que consome espaço. Na recursividade cauda, a operação é feita dentro do próprio argumento. Desta forma, o valor não é sobrecarregado na pilha de memória. Observe o algoritmo de execução da ação recursiva simples, n vezes fat n-1, em relação à ação recursiva de cauda, ft base n-1, n vezes x. Veja que a diferença está na multiplicação do valor n. Na simples ocorre fora da função e na cauda ocorre dentro da função. Vamos agora a alguns exercícios de fixação. Com recursividade simples, faça os seguintes exercícios. Criar função chamada pot1 com argumentos b e e que apresente o resultado da potência da base b elevado ao expoente e, respeitando as condições matemáticas que regimentam a operação. 2. Criar função chamada duplofat1 que apresente o resultado do duplo fatorial de um valor numérico inteiro. O duplo fatorial de 5 é igual a 15, que é 5 vezes 3 vezes 1. 3. Criar função chamada MDC, de A e B, que apresente o resultado do máximo divisor comum a partir do algoritmo de Euclides. 4. Criar função chamada Hanoi1, que mostre a quantidade de movimentos necessários para solucionar a torre de Hanoi a partir da quantidade de discos informada. Veja que alguns desses exercícios você vai precisar fazer uma pesquisa fora do contexto da aula de programação se já não souber sobre isso. Então pesquise sobre duplo fatorial, MDC e Hanoi. Ainda com recursividade simples, exercício 5, criar função chamada multi, que apresente o resultado da multiplicação por soma de dois valores numéricos inteiros fornecidos. Exercício 6, criar função chamada somat1, que apresente o resultado do somatório de 1 até o limite fornecido. Exercício 7, criar função chamada pel, que apresente o valor do termo de pel 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, indicado na função.
Oitavo, criar função chamada divide, que apresente o resultado do quociente inteiro calculado a partir da subtração recursiva do dividendo pelo divisor. Nesta etapa de exercício, você também precisará, talvez, fazer uma pesquisa adicional, principalmente para saber o que é o termo de Pell. Agora, com recursividade de cauda, necessitando da criação de funções base, criar função chamada SOMAT2, que apresente o resultado do somatório de 1 até o limite fornecido. 10. Criar função chamada POT2, que apresente o resultado da potência da base B elevado ao expoente e, respeitando as condições matemáticas que regimentam a operação. Exercício 11. Criar função chamada duplo-fat2, que apresente o resultado do duplo fatorial de um valor numérico inteiro. O duplo fatorial de 5 é 15. São esses, então, os exercícios para as próximas aulas. Além do ambiente Hope utilizado para demonstrar a aula, as explicações em lousa, usei também o modelo Matrix do site fppt.com. Um grande abraço, obrigado pela participação na aula e até breve.